Chegamos com o podcast Carneiro e Mafuz aqui no 12 Esportes. Eu sou Fernando Rudnick, estou aí com as feras Carneiro Neto e Augusto Mafuz, depois de um sábado em que o Atlético venceu o Atlético Mineiro, o Galo, na Liga Arena, em tarde e noite aí de recorde de público, e que tirou o Furacão da zona de rebaixamento do Brasileirão. Vamos falar também do fim de ano, vamos dizer assim, quase uma depressão aí do Curitiba, que perdeu da Chapecoense. Pode fazer a pior campanha da história do clube na Série B. E vamos começar, mas antes, claro, aquele recado para você que está nos vendo aqui no YouTube do 12 Esportes, para se inscrever no nosso canal, é de graça, você clica ali no botãozinho, se inscreve, ativa as notificações e sempre fica ligado no que está acontecendo aqui no Carneiro e Mafuz. E claro, faça o programa com a gente, eu estava até vendo, pessoal, cheio de comentário, o pessoal comenta, no último programa, mais de 150 comentários, o pessoal comenta e quer saber, quer deixar opinião, quer participar do programa sempre. Vamos começar falando do Atlético, meus amigos, que voltou a ser Atlético, né? Venceu e fez uma partida sólida, vamos dizer assim, contra o Atlético Mineiro. Quem começa? Olha, realmente foi uma surpresa positiva, né? O Atlético vinha muito mal, inclusive deixou aquela péssima impressão na derrota para o Vitória dentro da Liga Arena com, à época, o recorde público. Uhum. O torcedor continuou cumprindo a sua parte no pacto e bateu o recorde novo. Agora, o Atlético teve uma atitude nesse jogo com o Galo. Eu achei isso muito importante. Foi talvez a melhor apresentação do Atlético nos últimos meses e realmente justificou a vitória. Mas eu gostei do comportamento do time. O Atlético tem falhas, tem limitações, nós sabemos disso. O próprio Coelho, que fez um golaço, logo depois pegou a bola e passou para o adversário. Então são jogadores irregulares, mas nós tivemos uma superação. E aí envolve o treinador, envolve, claro, tem a impressão digital do Paulo Autori também, mas eu atribuiria aos próprios jogadores o triunfo, sabe? Uma atitude que eles tomaram. Porque se nós observarmos que alguns jogadores que vinham claudicando, como o Léo Godoy, por exemplo, ele jogou muito bem. Uhum. O Beleze jogou muito bem. O Thiago Heleno se reabilitou. O Esquivel sempre foi um bom jogador. O Gabriel fez uma partida impecável. Uhum. Eric, o Nicão meio cansadão no final, mas né, útil. E os atacantes deram conta do recado, o Coelho, principalmente o Julimar, que é a maior revelação individual do Atlético. E o Pablo, esforçado, mas o Pablo está muito indeciso, muito inseguro, que é lamentável. Mas eu só queria dizer o seguinte, a vitória foi boa? Foi ótima. Mas eu acho que era bom nós termos cautelas em relação ao futuro recente, futuro próximo já, na quarta-feira. Muitas cautelas, né, Mafuz? Eu não confio nesse time do Atlético. Porque o jogo do Atlético Goianiense agora nessa quarta-feira é outra decisão. É um time que tem 99% de risco de rebaixamento, o Atlético não pode perder essa partida. Eu não confio no time do Atlético. Tem que ser analisado jogo por jogo. Foi excepcional sob todos os pontos de vista contra o Atlético Mineiro. Se não saísse aquele gol do Coelho, ia criar uma situação e ia sair o gol. Ele ia ganhar, jogou melhor que o Atlético Mineiro, jogou certo, jogou com desprendimento, com renúncia. Ele foi o verdadeiro Atlético. O Atlético estado puro, que estava dentro da baixada. Aí eu incluo o time, o técnico e, em especial, a torcida, que está compensando todos os erros, os pecados dos dirigentes do clube esse ano. A torcida está salvando o Atlético. Aí vamos ver se alguém vai falar que a torcida do Atlético é uma falácia. Que não ganha jogo. Que não ganha jogo. Tá aí, está salvando a pele de muita gente e talvez o emprego de muita gente.
Não sei se também com o não rebaixamento vai salvar o emprego de muita gente. Agora... Eu ia falar só 40.935 espectadores, de novo, né? A segunda quebra de recorde seguida, havia quebrado no jogo do Vitória, e agora, novamente, a Liga Arena teve seu recorde de público. Exatamente. Agora, contra o Atlético Goianiense, é um jogo difícil, pelo fato de que o adversário não tem nada a perder. O próprio presidente já admite que o time foi rebaixado. E eu não tenho dúvida que a essa altura a mala branca, né, está correndo por aí. Olha, eu acho que em relação ainda à vitória sobre o Galo, claro que essa atitude do time do Atlético me deixou mais confiante numa possível reabilitação e evitar o vexame do rebaixamento no ano do centenário. Agora, tem um aspecto também, eu nunca vi o Atlético Mineiro tão mal. Tão apático, né? Ele foi mal nas finais, nas duas partidas com o Flamengo. Ele conseguiu segurar o empate na sequência no jogo com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. Mas foi uma atuação abaixo da expectativa de um finalista da Copa Libertadores da América. Time que parece cansado, né? Acho que sim. Final de temporada, o ritmo foi muito acentuado e isso também contribuiu. Teve um detalhe que... as quatro paredes guardam no CT, mas que sempre vaza. Durante a semana, os dirigentes, Lúcio Glombi e Márcio Lara, eles tentaram convencer o Paulo Autuori para ir para o banco nesse jogo. Fizeram um apelo, vários apelos a Paulo Autuori, e o Paulo Autuori não aceitou, sob o argumento de que iria tirar o poder e a hierarquia do treinador, mas garantiu para ele e até se responsabilizou pelo comportamento do Atlético contra o Galo. Por isso que o Carneiro já, sem saber desse fato, dizendo que tem as digitais do Autuori nesse jogo. Todas as digitais. O Autuori, inclusive, foi para campo e participou na organização, ajudou o Lúcio Gonzalez a orientar, a organizar, a ordenar o time. Como o Atlético é uma coisa assim inusitada, eu acho, no futebol mundial, ele não tem um diretor de futebol institucional, né? Deve ter tesoureiro, deve ter orador, deve ter um monte de função lá. Menos diretor de futebol. E porque isso transforma os jogadores em objeto de intensa insegurança. Né? Porque você veja, são todos profissionais, todos estão defendendo os seus interesses empregatícios. Do presidente, que é empregado do clube, passando pelos executivos do futebol. Porque se entra um diretor institucional, uma figura, né, como tivemos no passado recente, dentro do próprio Atlético Paranaense, era outra coisa. Ele faria reunião, conversaria na concentração, o famoso churrasquinho, essas coisas que a gente se habitua a ver no futebol. Mas aquela motivação dos jogadores, da forma como eles entraram, com muito caráter de competição, e por isso que eu achei que foi a interferência do Paulo Autuori, que é o único ali com experiência para fazer isso. Mas eu tenho a impressão que, claro, foi um ótimo resultado, mas é obrigatória a vitória contra o Atlético Goianiense, porque não tem outra alternativa. Porque os próximos jogos serão mais difíceis. Depois os próximos jogos, daí tem o Bahia. Bahia fora de casa no domingo, depois tem Fluminense aqui em Curitiba, Bragantino aqui em Curitiba e o fim do campeonato contra o Atlético Mineiro fora. Essa é a sequência do Furacão. Eu estou falando que é mais difícil pelo nível dos adversários. Sim. Também. Não é nada, né? O Bragantino, o Fluminense também não tem nenhum... Mas pela circunstância. Exatamente. Então o Atlético desperdiçou a chance, evidente, quando perdeu aquele monte de jogos na Liga Arena, de forma inexplicável, né? Com o técnico anterior. E agora essa derrota para o Vitória foi muito... machucou demais. Mas veja que a torcida é fantástica, né? Ela
ela supera a dor, ela vai, ela acredita. E a festa dentro da Liga Arena é fabulosa, porque a Liga Arena é um estádio moderníssimo, né? Os bares, restaurantes, as cadeiras, tudo é uma confecção muito bem feita para a utilização do público. E a gente fica aí nesse aguardo, né? Vamos ver. A única objeto que restou do ano do centenário é não cair. Uhum. Foi um fracasso completo de programação, né? Sim, sim. Eu estava pensando aqui com os meus botões, por que não se deu chance pro Lucas Velez? Eu também. Estou pensando já há alguns dias por que esse rapaz estava escondido. E assim, o Atlético uma falta de zagueiros, uma carência de zagueiros. Ele entrou já contra no jogo contra o São Paulo e foi bem. Agora, né, uma partida exuberante aí contra o Galo. O Thiago Heleno também fez uma partida muito boa. Isso vem provar que o Atlético precisa de uma fiscalização maior na apuração de jovens dentro do CT. Porque, de repente, esse Beleze podia ter sido negociado e ninguém ia saber. É verdade. É verdade. Ou poderia ter sido liberado, não estava sendo usado, né? Igual o Curitiba fez muito disso, sim, né? Sim. Mas é um jogador que não estava nem no elenco e depois, né, sobe e desce do sub-20. E hoje Mas isso aí eu dou o nome de incompetência. Aham. Incompetência dos gestores do futebol. Sim. Como é que eles convivem com os jogadores? Passa o dia lá no tal do CT do Caju. E eles não olham, não observam que o jogador tem qualidade, muito mais do que o tal do Kaique Rocha. Uhum. Agora eles ficam inventando que o Kaique Rocha está lesionado. Não está. Ele não vai jogar mais no Atlético. Se ele puserem o Kaique Rocha na Liga Arena, vai ter reação do público. Isso está escrito nas estrelas. Então é um problema o Atlético. Virou um problema grave essa falta de gestão qualificada no futebol. E outra coisa que é só o futebol, assim, né, que transforma vilões em heróis, né? O Mafuz colocou na coluna dele lá no 2 Ave Coelho, né? Porque consegue fazer aquele gol importantíssimo. Mas veja a importância do gol que esse rapaz fez e a forma como foi. Garantiu 3 pontos. Esse gol ali. vai virar histórico no Atlético. Se o Atlético não cair para a segunda divisão, que eu acredito que não vai cair, esse gol vai virar histórico. Tem que fazer uma página separada pro gol do Coelho. E os outros atacantes, o Canóbio, o Mastriani, essa gente, não, Canóbio, Iório, não vão jogar mais? O Canóbio tá lesionado, né? O Canóbio lesionado. O Mastriani também? O Mastriani fez Operou uma o joelho. artroscopia, Estão fora da temporada. Fora. O Diório ali é um Não, o Diório é a ordem de não jogar mais. É bem possível que seja isso, a ordem não jogar mais, porque, né, não tem por que jogar, mas ele nos registros ali ele estaria à disposição. Mas o Julimar sofreu uma lesão no joelho. Sim. O Pablo está suspenso. O Pablo não vai bem. O Pablo está muito irregular e não vai jogar. E se o Julimar não puder jogar... Não, mas o Julimar acho que vai jogar. Agora, se ele não puder, eu acho que ele vai jogar João o Cruz, Emerson. E pode entrar João Cruz ali também, mas enfim, é possível que entre o Emerson também nessa vaga. Precisa ter um atacante ali, né? Mas é um garoto também que tá começando. E são desfalques aí para essa partida contra o Goianiense. Isso que é resultado de um fracasso, né? Investiram 100 milhões na formação de um elenco no ano e agora fica aí essa pesca, né? Uhum. Se fosse uma pesca no barril era fácil, que pegava rápido. Mas não é uma pesca no Oceano Atlântico. Porque você está tentando, né? O Julimar, ótimo. Tomara que o Emerson também confirme. João Cruz, menino, bom de bola. Mas e as tais contratações, né? Sim, pois é. Esse Diório, 850 mil entre tudo, todos os títulos da contratação dele, da equação financeira do contrato dele, 850 mil. Um dado interessante aqui que eu fui buscar, vocês lembram quando foi a última vez que o Atlético venceu 2 seguidas? Foi lá na época do Cuca, o jogo contra o Vasco e depois do Palmeiras. Se venceu o Atlético Goianiense, pode repetir 2 vitórias seguidas, aí na fase mais aguda do campeonato, que está precisando muito. Então, mostra a inconstância desse time. E o Fernandinho, o que você sentiu, Carneiro, o Fernandinho? É fim de carreira. Não, mas não. Fim de carreira, tudo bem.
Mas essa volta dele, ele acho que... Ele adiantou a volta. Acho que foi Ele isso. adiantou quis a ajudar. volta. Ele adiantou a volta. Ele, no fundo, ele é atleticano. Sim, ele adiantou a Mas volta. você viu, com todo respeito, né, o Thiago Heleno, o Fernandinho, o Nicão, o Pablo, eles não estão mais na plenitude. E o Fernandinho ainda tem essa justificativa de que está se recompondo fisicamente. Agora, você mencionou o Cuca há pouco, você veja o absurdo que representou a não operação inteligente que seria segurar o Cuca. Né? Pelo contrário, foi taxado de traidor. Teve que pagar multa. O Cuca, ele ficou indignado porque o Atlético ia assumir a liderança do Campeonato Brasileiro com aqueles 6 pontos com o Flamengo, Botafogo e Corinthians, que os jogadores cederam no final, nos acréscimos, o empate para os adversários. O Cuca teve uma explosão, evidentemente, inconsequente, ele mesmo admite, mas o clube não tem um diretor de futebol para resolver o problema, não teve. E os 2 executivos, o Mazuco e o Leitão, foram mandados embora em seguida. Sim. Então, é um clube de um dono, é um clube problemático. Né? Então, o Atlético tem esse drama. E vai continuar, né? Vai continuar. Não vai mudar nada. Não, isso aí a gente sabe que não. Já estou te avisando, não Olha, vai mudar nada. Para vocês terem noção de como está a briga no rebaixamento, o Corinthians é o 11º, tem 41. Está um pouco mais afastado. Por isso está fora. Depois tem o Grêmio, 39. Vitória, 38. Atlético tem 37. Depois Fluminense, 37. E Criciúma, 37. Todos esses estão fora. O Juventude é o primeiro da zona, tem 37 também. Depois vem Bragantino e daí os 2 que já estão virtualmente rebaixados, Cuiabá e Atlético Goianiense. Mas a briga é boa. Eu acho que a tabela, como a gente viu antes, do Atlético não é uma tabela ruim. Tem 2 confrontos diretos em casa e se tiver o mesmo comportamento que teve no sábado, escapa. Ah, não. Mas o problema é que o comportamento do Atlético no sábado foi mais emocional do que qualquer outra coisa. E foi anormal. Exato. Porque o normal é outra coisa. Essa é a questão. É. Porque se quarta-feira ele jogar com a mesma tenacidade, aí nós vamos começar a ficar convencidos de que o Atlético virou a chave. Uhum. Aí sim. Mas esse jogo de quarta-feira será emblemático sob vários aspectos, principalmente na atitude. Eu gostaria de que o Atlético, evidente, repetisse tudo o que fez com o Atlético Mineiro. Uhum. Mas é melhor a gente esperar e ter um pouco de cuidado nessa avaliação. Eu acho que está tudo muito próximo isso aí, as diferenças são mínimas e concordo que a tabela não é ruim para o Atlético desde que ele tenha efetivamente mudado a sua performance definitivamente até o final do ano. O lado mental, que sempre se falou, o Atlético estava destruído, agora parece que pode reagir, sempre empurrado pela torcida, né? Eu não entendo... Se não fosse essa campanha, essa mobilização toda... Eu não entendo a mentalidade do jogador, em especial o jogador do Atlético. Ganha bem, tem tudo do bom e do melhor, toda a proteção que se imagina que possa um clube de futebol dar ao jogador e à família do jogador. É tratamento de primeira classe. Tratamento, né? De primeira classe, paga em dia, tem prêmios excelentes. Agora já me disseram que dobraram o prêmio para ter ganho esse jogo do Atlético Mineiro, e ainda tem problema mental. Imagine o coitado do... Mas isso é uma regra do futebol, né? O futebol é mais ou menos daquele que assim. Trabalha 6x1. Como é que você aceita, né, a seleção brasileira, com jogadores que atuam na Europa, todos milionários, né, com esse comportamento da última partida? O próprio Vinícius Júnior deu um peteleco na bola, na cobrança do pênalti. Quer dizer, é muito triste isso, sabe? Você observar que os jogadores eles estão abaixo dos requisitos mínimos para serem efetivamente ídolos, para serem jogadores reverenciados. Eles não estão naquele nível que nós estávamos acostumados. Uhum. Por isso que o Romário, o Ronaldo, o Ronaldinho Gaúcho, o Rivaldo e o pessoal do passado profundo, principalmente, eles são reverenciados com toda a razão, porque essa geração nova é muito fraca de mentalidade, de formação educacional e principalmente de técnica. Exato. Apurada.
Uhum. Você falou esses Rivaldo, Romário, inclusive estavam Nostálgico, Estavam, eu vi né? um pouco. na Liga Arena, no jogo Olha, do Pelé Legends Você contra Barça ainda vê Legends. Rivaldo, eu apontei. Rivaldo, Djalminha e Romário. E mais aquele argentino, Saviola, Saviola. Que coisa maravilhosa. sim. E Não se faz mais nada como antigamente. quem estava no jogo, né? Muita gente. Né, eu tenho 40 anos, muita gente da minha idade viu esses caras jogarem, mas teve muita criança que não viu. Os pais levaram para conhecer, né, esses jogadores. Claro que é um jogo festivo, tem a causa do hospital, de ajudar o Hospital Pequeno Príncipe, mas é importantíssimo fazer esse resgate da história desses caras para essa geração nova que gosta de futebol, né? Mas é uma questão de comportamento. Aí entra a escolaridade, a formação cultural do jogador de futebol. Porque no passado, quando o Brasil foi bicampeão do mundo, tricampeão do mundo, e como não existia televisão, o pessoal convocava a seleção brasileira, contratava para fazer amistosos. Então, todo ano, praticamente, a seleção brasileira fazia amistosos, ou na América Latina, ou na Europa. Na Europa era muito comum. Excursões, né? Exatamente. E nós Cursos. radialistas, nos beneficiamos muito disso, porque não só íamos ver a seleção, como tínhamos a oportunidade de ver, conhecer os países europeus. Eles eram recebidos como reis, o povo ia tudo para frente do hotel, Londres, Paris, Roma, Viena, onde estivesse. Só que eles respondiam dentro de campo. Eram jogos amistosos, simples amistosos. Mas se via o Pelé, o Tostão, o Gerson, o Rivelino, o pessoal corria, tinha vontade, dignidade. Hoje se vê, entraram na esparrela da Venezuela, a Venezuela com um time, meu Deus, um time tecnicamente sofrível, apenas empenhado em não perder a invencibilidade dentro de casa, com um jogador a menos. O Vinícius Júnior quase arrumou uma expulsão, né, no lance do Antony. Então eu não entendo o que passa na cabeça dessa gente. E insisto, todos milionários. Aquele tempo não tinha isso. Tanto que eles pararam de jogar e a maioria teve dificuldades depois. Né? Depois de 10, 15 anos, quando acabou o dinheirinho. Então era muito complicado. Mas nós tínhamos um orgulho dos futebolistas brasileiros na geração do pentacampeonato, até do penta. O Mafuz, o Romário fez um comentário para o nosso repórter Vinícius Cordeiro sobre o Vitor Roque, né? Eu li. O Vitor Roque, ele tá jogando no Betis da Espanha, depois ele está emprestado pelo Barcelona, e ele não estava bem no Barcelona, foi emprestado, agora está recomeçando a carreira lá na Espanha e está fazendo gols, mas o técnico... Mas perde muitos gols. O chileno Manuel Pellegrini falou pro Vitor Roque assistir os vídeos do Romário. E o Romário deu a resposta lá irônica, não adianta. Que não adianta, não vai aprender assim, aprender. né? Mas o Romário dentro da área era uma coisa impressionante. Né? Segundo Johan Cruyff, não teve nada igual. Né? E ele quase fez um golaço fora da área. Você viu, Carneiro? Mas foi bonito. Agora, o jogo do Rivaldo, esse Rivaldo foi um craque mesmo. Que coisa de louco. Ele, Djalminha, esse Saviola e o Romário. E outro que eu não lembrava direito, Edmilson, aquele que foi zagueiro. Grande zagueiro. Bonita a festa. Foi legal. E tudo por uma causa muito importante do Hospital Pequeno Príncipe também. Vamos mudar de assunto, vamos falar do Coritiba um pouco, que jogou também ontem, um pouquinho antes do jogo das lendas aí na Arena. O jogo foi lá na Arena Condá, em Chapecó, e o Coxa tomou a virada para a Chapecoense. Já não estava mais o Jorginho, o técnico era o interino Guila Bosley. Fim de feira. O Coritiba ajudou a salvar a Chape. A Série B já tem os times rebaixados: Ponte Preta, Ituano, Brusque e Guarani. Na parte de cima da tabela temos basicamente uma vaga, né? Porque o Santos já é o campeão. Mirassol e Novo Horizontino já estão praticamente garantidos na Série A, e tem o Sport, o Ceará, que vai jogar hoje, e o Goiás brigando pela vaga. Quem tem a vantagem, se vencer hoje, é o Ceará,
de ficar dentro do G4 e pode ir para a última rodada. Com as presenças do Santos, do Novo Horizonte, do Mirassol, a Série A o ano que vem vira um Paulistinha, hein? E são duas cidades aí, Mirassol e Novo Horizonte, juntando as duas dá menos de 100 mil habitantes. Novo Horizonte tem 38 mil habitantes, Mirassol tem 60 mil habitantes, mas que fazem um trabalho certinho, um trabalho direito, profissional, e conseguiram as vagas com méritos. Inclusive o Mozart vai subir com o Mirassol. Exato. Agora eu queria entender, eu gostaria que você me fornecesse maiores subsídios. Claro. O que é que passa pela cabeça dos executivos do futebol do Curitiba? Em não renovar com o Jorginho, em não preservar o mínimo que foi deixado nessa temporada desastrosa, como você mesmo mencionou, pode ser a pior de todas as passagens pela Série B. Exatamente. O que eles vão mentir para a torcida de novo, que vão fazer um recomeço? Olha, eu vou só falar um negócio. Nenhum argumento de que esse ano não iria ter um investimento razoável serve mais, porque foi tão fraca, foi tão mal sucedida a campanha desse ano, que não tem desculpa, não tem argumento. Nem o argumento de que o ano que vem vai ser investido, porque não tem essa perspectiva. E ainda assim, Mafuz, o Curitiba esteve entre os times que mais investiu nessa Série B, para montar o elenco. Se não é o Jorginho, tinha caído para a terceira divisão. Em 2018... Aquela ideia, só um momento, aquela ideia de que se o Jorginho viesse antes, Curitiba tinha se classificado entre os 4, ela é mais relativa do que a ideia que se ele não viesse, Curitiba teria caído para a terceira divisão. O Jorginho não teve o contrato renovado? Foi dinheiro. Olha, foi dinheiro. A informação que eu tenho que tem duas situações. A questão de grana, de dinheiro, mas o Curitiba não se vê com o Jorginho para o ano que vem, quer achar um novo técnico. Eu até botaria aí para a gente discutir quem seria um possível técnico, mas é uma situação ainda muito longe, não tem grandes nomes especulados. Esses dias a gente fez uma live aí com os torcedores do Curitiba e entre os nomes citados por eles ali está o do Luxemburgo. Vocês acham que seria um bom nome para o Curitiba começar a campanha da Série B no ano que vem? O Paranaense, tudo. Apostar no Luxemburgo para ser um cara central, uma peça central ali ou não? Eu acho difícil motivar o Vanderlei Luxemburgo novamente. A carreira dele está virtualmente encerrada. Foi um grande treinador, brilhante, mas ele não conseguiu aproveitar o ápice da sua carreira, que foi o Real Madrid, ele saiu-se mal, e a seleção brasileira. Eu acho que não seria a solução nesta altura. É complicado achar um nome. Muitos nomes aí vão estar na pauta de times da Série A. Eles vão pegar mais um aí, no padrão Guto Ferreira. Quem que está mandando? Quem que decide, tem ideias no futebol do Curitiba? É o William Thomas. O William Thomas. Não, mas não é. O William, ele é um executivo. É o Sim, executivo. mas é ele que pensa no futebol, até onde eu sei. Então a situação fica difícil. É o William Thomas que vai... Se é o William Thomas, a coisa fica difícil. Eu ouvi mencionar o nome do Wagner Mancini também. Então eles vão citar aí 10 nomes no mesmo nível. O Mancini é o nome que o Joel citou aqui também, que seria o preferido dele, né? Qual? O Joel Malucelli citou o Mancini como o preferido o Mancini, dele. sim. Mas assim, eu vejo que eles têm que definir o quanto antes esse técnico para já... Não, antes não, já está. Já demorou, né? Sim, nós estamos chegando já no final de novembro e o Campeonato Paranaense começa na primeira semana de janeiro. Então, até lá, você já teria que ter um delineamento do trabalho. Isso que eu digo, cadê o planejamento, né? Sim. Aí eu volto no tal do planejamento e daí todo mundo ri, né? Porque não existe planejamento Não nada. existe.
Tem um nome... Tudo é no improviso. Tudo. Tudo é improvisado. Ah, aconteceu isso, então vamos cuidar disso. Ah, mas agora mataram um cara no aeroporto, precisamos nos preocupar com isso. Ah, mas agora aconteceu mais isso, mataram uma bomba, explodiu no Palácio do Planalto. Ah, mas precisamos nos preocupar com isso, hein? Amigo, e você quer que o futebol resolva, mas tem um nome aí que está no mercado, que treinou o Juventude esse ano, que foi o Jair Ventura. Não sei se vocês acham que seria um bom É um nome. bom treinador, mas é aquele treinador de Mas período. o Eduardo Batista. São todos muito bons, pessoas responsáveis, sérias. Mas eles têm que ter um elenco, tem que ter um grupo de jogadores que responda à altura. Por que o Rafael Guanais, por exemplo, fez um ótimo trabalho no Operário e está lá há 2 anos. O Maringá tem o mesmo treinador, acho que mais do que 2 anos, não recordo o nome dele. Ótimo treinador, se você puder descobrir, lembrar. Então existem profissionais de qualidade dentro do próprio futebol paranaense. Jorge Castilho. Esse Castilho, o que ele faz, o que ele opera, é o atual vice-campeão estadual. Então, mas não, eles querem inventar, né? Eles querem... bom, é só... Mas como é que eu vou dizer? Discurso, né? Não é... mas quem é o presidente aí, executivo da SAF? É o Gabriel Lima, E quem que é o CEO. E o que faz o professor Gabriel, o doutor Gabriel? O Gabriel é o CEO do clube, ele é o cara que comanda que esteve no Cruzeiro, todas as né? áreas do clube. Ele era do Cruzeiro na época do Ronaldo. Complicado, viu? O Ronaldo, ele não é... é que na época o Curitiba tinha o Amodeu, que era o CEO, mas ele se metia também bastante no futebol e se... Não, se metia para trazer a turma dele do Rio Grande do Sul. O Gabriel tem um perfil diferente, ele é Virou mais... O Curitiba, durante muito tempo, esse ano, foi o centro de tradições gaúchas, CTG. Agora que está se desmanchando. Mas enfim, é só para ficar certinho aqui. Agora a campanha, mas a campanha do Curitiba foi medíocre. Isso que eu vou citar, Mafuz. Meu Deus em 2018, o Curitiba fez a campanha de 52 pontos. Foi a pior campanha da história até agora. Nesse ano tem 50. Se não ganhar do Botafogo de Ribeirão Preto na última rodada, próximo domingo, vai ser a pior campanha da história do Coxa na Série B, o que é um sintoma de tudo que a gente tem falado aqui nesse ano do Curitiba, nessa temporada que se encerra. Olha, tá acontecendo um fato no futebol brasileiro, ou vai acontecer, que vai de encontro à opinião de muitos, inclusive nós. Se estão sabendo, é fato notório já, que o Lyon da França está quebrado. Tá quebrado. O tal do Textor quebrou, Lyon. Quebrou. E deram chance, já foi rebaixado, só não será formalizado o rebaixamento se ele corrigir o caixa. Se não me engano, 100 milhões de euros, né? 100 milhões de euros. Então ele tem 2 meses para arrumar 100 milhões de euros. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai esvaziar o Botafogo. Vai esvaziar o Botafogo, vai vender o Luiz Henrique, o centroavante, o Igor Jesus. Vai vender o Almada. Thiago Almada, argentino. Thiago Almada. Ele não vai investir mais no Botafogo, porque ele tirava dinheiro do Lyon para pôr no Botafogo. Agora ele tem que tirar do Botafogo e recuperar o Lyon. Ele não pode... pode pensar no Lyon rebaixado lá também, né? Que não, tem como. Dos clubes mais tradicionais da França. Sim. Veja só o que está ocorrendo. Mas é a sociedade anônima do futebol. Exatamente. Mas lá tem fair play financeiro. Entende direito isso aí. Lá tem o fair play financeiro e é isso que está causando essa situação. Aqui no Brasil não tem. Sim, não tem, mas aqui tem o fair play da mediocridade. Que não ganha jogos, não sobe de divisão, fica o dito pelo não dito. E olha, sinceramente, eu estou achando o futebol percorrendo um caminho sem volta, muito perigoso. Mais alguma coisa para completar? Não, Mafuz, é isso aí. Carneiro? É isso aí. Vamos esperar o jogo do
do Furacão contra o Atlético Goianiense. E a seleção brasileira tem ganhado do Uruguai, né? Isso, jogo da seleção contra o Uruguai nessa terça. E depois do jogo contra a Venezuela fica ainda mais pressão, né? Eu desconfio que se não ganhar do Uruguai, vai começar a onda contra o Dorival Júnior. E assume o Jorginho daí. É isso, meus amigos. Fechamos o podcast Carneiro e Mafuz, edição de número 55. Voltamos na semana que vem. Tchau, tchau.